Jó, livro de Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Abre o teu coração, deixa o Senhor designar. Capítulo 1, versículo 6 em diante. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Estamos alegres nesta noite porque o Senhor está presente em nosso meio. Glória a Deus. Você crê nesta noite que Deus tem uma palavra para o teu coração? Aleluia. Aleluia. Creia nesta noite que Deus falará contigo, falará comigo nesta noite. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Todo mundo achou? Amém. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Amém? E assim, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu então Satanás ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso tu não tens o cercado de tudo de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Estende, porém, a mão contra ele, toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenderás a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Feche os teus olhos aí nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Jesus querido, nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Pai querido, Pai santo, Pai poderoso, conduz-me nesta noite, Pai, para ministrar diante do teu povo a palavra que o Senhor tem colocado nesta noite em meu coração. No teu nome, nesta noite, Jesus querido, abra o nosso entendimento para nós compreendermos, ó Pai, qual é a tua vontade nesta noite para conosco. Portanto, nesta noite, Pai, fala conosco por meio da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. E a igreja que crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Te convido nesta noite a pensar bastante comigo no que vamos falar hoje. Amém? Amém. Tivemos ontem a nossa reunião aqui, foi maravilhosa, foi uma bênção. Amém? E eu conto com os irmãos para cultuar a Deus nesta noite. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos hoje fala conosco a respeito de Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, nós nos deparamos com talvez um homem que viveu a trajetória mais amarga no Antigo Testamento. Talvez Jó foi a pessoa que teve e que vivenciou as provações mais complicadas, mais difíceis. Por exemplo, a Bíblia nos diz que ele tinha 10 filhos e os seus 10 filhos morreram no mesmo dia. No mesmo dia que os seus 10 filhos morreram, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Se não fosse o bastante, Jó ainda depois, mais à frente, é ferido de uma doença mortal e está sentado coçando-se com um caco de telhas, no mais baixo degrau da humilhação humana.
Ele escreve no seu livro dizendo que as pessoas passavam por ele e cuspiam no chão, porque era um sinal de dizer que ele era maldito, porque estava leproso. Então, Jó seria exemplo dos processos malditos do Novo Testamento. Mas é interessante que quando nós lemos aqui o livro de Jó, ali no versículo 1 diz que ele era reto, íntegro, temia a Deus, se desviava do mal. Então o Jó, ele é um homem que teme a Deus. Ele tem a sua vida conservada a Deus. Ele tem a sua vida consagrada a Deus. No entanto, ele passa por provações. Isso aqui serve para a gente compreender que até mesmo os mais fortes também passam por dificuldade. Que até mesmo os mais espirituais têm dias que estão desanimados. Podem vir também a fracassar. Podem vir também a se desanimar da fé. Nenhum de nós está livre disso. Então o texto começa dizendo que Jó, ele era justo, reto, íntegro. A Bíblia está querendo nos dizer aqui que Jó, de Deus, ele era perfeito. Perfeito. Porque perfeito na Bíblia não erra, gente. Perfeito perante aquilo que o Senhor estabelece, a pessoa que faz de tudo para não errar. E quando erra, o seu coração se arrepende. De forma que na hora, como foi Davi, por exemplo, quando foi confrontado por Natan, pelo pecado que cometeu com Betseba, quando Natan confrontou Davi, no mesmo instante Davi cai por terra e diz: pequei contra o Senhor, e o Senhor diz: agora o pecado está perdoado. Porque seu coração reto perante Deus. No entanto, Jó, ele tendo riquezas, o texto diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Levando em consideração que aquele era o mundo da época, Jó, nos seus dias, era o homem mais rico do seu mundo. Era o homem mais rico do mundo. E quando Satanás se apresenta perante Deus, é interessante que não é o diabo quem aponta para Jó, é o próprio Deus. Jó tinha uma vida tão consagrada a Deus, que a Bíblia diz ali no capítulo 1 que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, para que, se porventura os seus filhos tivessem pecado, que Deus os perdoasse. Ele exerce uma espécie de sacerdócio sobre a sua casa, porque ele teme a Deus. Você teme a Deus? É interessante que quando o diabo se chega para Deus, é o próprio Deus quem diz para o diabo: de onde tu vens? De onde tu vens? Qual é a resposta que Satanás deu para Deus ali? Eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Versículo 7. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. É interessante que quando o diabo diz isso aqui para Deus, isso aqui é um deboche. Porque rodear a terra e passear por ela significa que ele está, é como se fosse a tua terra, o teu terreno, a tua chácara, e tu sai para fazer uma revisão de como tudo está acontecendo. Estou passeando por ela. Estou a rodeando para ver o que está acontecendo. Ou seja, ele está querendo dizer para Deus que ele governa o mundo, e de fato governava mesmo. Por que isso, pastor? Porque quando Deus criou o homem lá no Éden, perfeito, sem pecado, o Senhor disse para o homem: dominai sobre tudo. Deus entregou a terra para o governo humano. Mas quando o homem, enganado pelo diabo, quando Eva enganada pelo diabo, dando também o fruto do pecado para o seu marido, eles pecam, eles transferem a autoridade para o diabo. É por isso que Paulo escreve que todos, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. Quando o homem peca, a Bíblia diz então que começou a crescer espinhos na terra. É como um sinal de significa dizer que ao mesmo tempo que o homem se mancha
e se macula com o pecado, o homem também manchou toda a criação. Então o homem transferiu para o diabo mesmo o poder de ter domínio, porque o pecado dá poder para o diabo ter domínio sobre nós. O pecado dá poder para o diabo ter domínio sobre nós. Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a morte só entrou no mundo por causa do pecado, de modo que todos que morriam debaixo da maldição do pecado. É por isso que Cristo vem, para levar sobre Ele próprio toda a nossa maldição, e nos resgatar, e nos salvar. Você consegue entender isso? Aleluia! Só que quando o diabo diz para Deus: eu vim te rodear a terra e passear por ela, é interessante que Deus, Ele dá uma resposta muito melhor. Por quê, pastor? Porque enquanto o diabo diz: passei pela terra, rodeei por ela, estão debaixo do meu domínio, o Senhor diz: então tu viu o meu servo Jó? O Senhor diz: não há ninguém na terra como ele. O que Deus quer dizer, embora a grande maioria esteja encerrado debaixo da maldição do diabo, ele não. Jó não está. Vistes o meu servo Jó? E como ele é reto na minha presença, e como ele teme a Deus, e como se desvia do mal. Olha que interessante. Vocês estão aí, gente? Aleluia! Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19. João diz assim: sabemos que todo o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Aleluia! Quando João diz que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está no maligno. Quando você vai num cemitério lá, visitar um túmulo de alguém, não está ali, aqui jaz fulano de tal, porque aponta que aquela pessoa está ali, enterrada ali. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia quer dizer que o mundo inteiro está morto e enterrado no maligno, mas nós somos de Deus. Aleluia! Isso é forte. O diabo tenta responder de maneira debochada, mas Deus sempre conserva alguém de pé. Deus sempre conserva um remanescente de pé. Porque embora não houvesse no mundo inteiro ninguém, Deus disse: ninguém é como Jó, porque ele tem o coração voltado para mim, voltado para Deus. O seu coração deseja não errar contra Deus. O seu coração não deseja se afastar de Deus. O seu coração deseja temer a Deus. E isso aqui não é para qualquer um. É só para quem está disposto a ofertar o seu coração a Deus. Onde é que está o teu coração? É interessante que Deus, ele sempre conserva algumas pessoas que não se dobram, que não se contaminam, que não se prostram, que não voltam atrás, que não voltam para as velhas práticas, que não desviam o seu coração de Deus, porque às vezes nós estamos na igreja, pregando, cantando, iniciando o culto, liderando, vindo para os cultos, mas o nosso coração não está aqui. O nosso corpo está no lugar onde tem que estar, mas o nosso coração não está onde Deus quer que esteja. Mas Deus deseja sim levantar pessoas específicas para propósitos específicos. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que o Senhor levou Ezequiel, e Ezequiel passeia no meio de um vale cheio de ossos secos, mortos, mas Ezequiel ou se escuta, gente, cadáver ouve, sente, não, porque está morto. Mas em meio a toda uma nação jogada no pecado, na lama, Deus no capítulo 2 se apresenta a Ezequiel e diz: põe-te em pé,
porque eu quero falar contigo. Aleluia. Porque Deus tem todo o cuidado de manter-nos de pé para um propósito. Olha tantas coisas que você e eu já passamos e até hoje estamos aqui de pé, porque Deus tem nos conservado para uma missão. O tema da pregação hoje é o segredo de Jó. Qual é o segredo de Jó para permanecer íntegro, reto, temente a Deus? Passar tudo o que passou e estava ali ainda de pé. Qual o segredo? Cada um de nós tem um segredo com Deus, você sabia disso? Cada um de nós tem uma forma. Nós temos segredos com Deus. Existem coisas de mim e de Deus que vocês não podem saber, porque é eu e Deus. É o meu jeito de cultuar a Deus. É o meu jeito de estudar a palavra. É o meu jeito de vivenciar com Deus. A pergunta hoje é: você já sabe o que Deus deseja do teu coração? A forma que Deus deseja que você o cultue, que você sirva a Ele. Aleluia. Não, você não pode servir a Deus de maneira forçada, sem vontade, sem vida. Deus quer que o teu coração esteja disposto a servir a Deus, perca tudo e perca todos. Aleluia. Na saúde e na doença, na prosperidade e na pobreza, Deus deseja o teu coração ainda o mesmo. Aleluia. Deus deseja que o nosso coração esteja eternamente girando no ciclo do primeiro amor. Porque o amor de muitos se esfriam com o passar do tempo. O amor de muitos se apaga com o passar dos tempos. Tudo bem, nós podemos compreender que as lutas são difíceis. São. Que as pedradas doem. Que as ciladas que o diabo arma contra nós são difíceis às vezes de nós identificarmos. É mesmo. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, Salmos 41, 40, os que confiam nos seus, que esperam no Senhor, as suas forças renovarão. Deus deseja nessa noite que o meu coração e o teu coração esteja queimando por buscar ao Senhor. O nosso coração precisa ansiar sentir a presença de Deus, não somente aqui no culto, lá em casa. Quando você bota louvor em casa, quando você ora em casa, lá você tem que sentir a presença de Deus. Faça de tudo para sentir a presença de Deus. Fique sozinho se precisar. Abra a mão do teu descanso se for preciso. Abra a mão da tua vontade se for preciso, porque tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Pai, de João, ele permanece para sempre. Se você fizer a vontade de Deus e louvar a Deus e engrandecer a Deus com a tua vida, Deus te fará ficar de pé até o dia que a última trombeta soará. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós seremos levados e o nosso corpo será transformado, e esse corpo que é corruptível será transformado num corpo incorruptível. Então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo debocha ainda, porque Paulo diz assim: onde está a morte da tua vitória? E onde está o inferno do teu aguilhão? Chegará um dia em que nós que permanecemos fiéis até a morte, seremos levados daqui, e tudo aquilo que te faz mal não existirá mais. Diz a palavra do Senhor: e vi, João diz, e vi novos céus e nova terra, e lá já não há mais noite, o sol já não brilha, porque agora todos andando à luz do resplendor daquele que está sentado sobre o trono. E Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, e não haverá mais tristeza, e não haverá mais choro, e não haverá mais dor, porque lá nós vamos louvar ao Senhor para sempre. Qual é o segredo do coração de Jó, pastor? O coração. O que estava no coração de Jó, porque o diabo disse para Deus: Jó só te serve porque ele quer as riquezas que tu dá para ele. Jó só te serve porque tu protege ele contra as doenças, tu livra os filhos dele da morte. Satanás está acusando Deus de comprar a fidelidade de Jó. Só que segura aí, Deus conhece o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que está no nosso coração. É por isso que Deus tem nos conservado. O Senhor diz para Satanás: tira tudo dele então. Porque o diabo disse: se tu tirar tudo que ele tem, ele não vai ser fiel a ti. Eu tenho certeza. Se coloca no lugar de Jó nesta noite. Tenta pelo menos. Nós perdemos muito menos do que 10 filhos, muito menos do que todas as riquezas, muito menos do que da nossa saúde, e desejamos largar Deus de vez em quando. A pergunta que eu faço é: o nosso coração está firmado em Deus verdadeiramente? Mateus capítulo de número 6, versículo 21, e Jesus disse bem assim: não foquem nas riquezas, não foquem em ganhar tesouros da terra. Vamos traduzir: não foquem nas coisas da terra, não foquem nos vossos desejos. Aí no versículo 21 do capítulo 6, Jesus diz bem assim: porque onde tiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. O diabo olhou para Jó e disse: o tesouro de Jó está nos filhos, a riqueza de Jó está no seu dinheiro, a riqueza de Jó está no seu poder, está nas suas posses. E Deus olha e diz: a riqueza de Jó está em mim, porque o coração de Jó está em mim. Aí o Senhor disse para o diabo: tira tudo que ele tem então. Satanás saiu depressa, porque o diabo tem pressa em acabar contigo. Tocou em tudo que Jó tinha, todas as riquezas, todas as posses, todos os seus empregados. E como se não bastasse, chega o último empregado e diz: os teus 10 filhos morreram junto na mesma casa, no mesmo dia. Aí o diabo pensa: agora é a hora que ele vai largar Deus de mão. Afinal, riqueza se consegue de volta, camelos, ovelhas se compra de novo, empregado a gente contrata mais, mas filho não pode ser reposto. Por mais que você tenha mais, aquele sempre vai fazer falta. O diabo tirou uma coisa por coisa, uma coisa por vez, uma coisa por vez, e Jó permanece tranquilo, sereno. Mas quando Satanás tocou, e quando os 10 filhos de Jó morreram, o diabo pensou que agora ia chegar o momento em que Jó iria blasfemar contra Deus, iria largar Deus de mão. Mas aí lê comigo ali, versículo 21. Então Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Ele está dizendo: eu vim a este mundo sem nada. Deus me fez vir a este mundo sem roupa, sem nada, sem riqueza, sem filho, sem nada. E quando eu morrer, não vou levar nada disso comigo. O Senhor me deu, o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Eu penso que o diabo olhou para tudo isso e disse: não é possível uma coisa dessa. Eu tirei tudo que ele tinha, tirei todas as possibilidades que ele tinha, porque Jó era rico. Eu tirei todos os filhos que ele tinha, e ele ainda continua com o coração
focado em Deus. Glória a Deus. Pergunto de novo, aonde está o nosso coração? Porque quando o nosso coração está em Deus, tiram da gente aquilo que a gente tem de mais precioso. Perdemos aquilo que amamos ou as coisas que queremos, mas não nos frustramos porque nós ainda entendemos que Deus é o nosso tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Estar na presença de Deus é aquilo que a nossa alma necessita para ter paz. O mesmo Jó disse que aquele que resiste a Deus não encontra paz. Então ele está aguentando no osso toda a sua aprovação, porque ele já provou da bondade de Deus. Ele foi rico por causa de Deus. Ele teve filhos por causa de Deus. Ele tinha uma esposa por causa de Deus. Ele se assentava na porta da cidade como alguém que governava por causa de Deus. E ele entende que o mesmo Deus que deu e tomou pode dar de volta. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor disse para Abraão: sacrifica o teu filho da promessa. Eu não quero Ismael, eu quero da promessa. Eu não quero aquele que tu não valoriza tanto, eu quero aquele que tu valoriza mais. Sacrifica a mim. E a Bíblia diz que Abraão foi sacrificar Isaque. E é interessante que Abraão, quando vai gravar o cutelo do menino, é o Senhor que impede ele de sacrificar Isaque. Porque nós vamos compreender pela palavra do Senhor o que diz o capítulo 4, por exemplo, do livro de Romanos. Nós vamos entender que Abraão ia sacrificar o menino, porque Abraão cria que Deus era poderoso para trazer o menino de volta. Deus, aleluia. E quem disse que Abraão não matou o menino? Ele sacrificou o menino aonde, pastor? No coração. Eu amo meu filho. Como se Abraão dissesse: eu amo meu filho, eu amo a minha promessa, eu amo meu chamado, eu amo os meus dons, mas Deus está acima de tudo isso no meu coração. Deus, aleluia. De modo que Deus, quando olha para nós, Ele olha o que está no nosso coração. Por que cantamos? Por que oramos? Por que pregamos? Por que ofertamos? Por que dizimamos? Por que jejuamos? Por que viemos para o culto? Por que nos batizamos? Quando Deus olha e vê que o nosso coração está inflamado, está queimando em conhecer a Deus, em agradar a Deus, em estar com Deus, Deus estende a mão e diz: vou tirar tudo que tu tem. Pode acontecer, mas eu te dou em tudo. Eu acredito que o diabo ficou confuso, porque ele pensou, que tinha feito o que era o suficiente para acabar com Jó. Nós que temos crianças pequenas em casa, imagina quando você, sei lá, eu tranca o armário para a criança não abrir. E quando você fez de tudo para a criança não abrir. E quando você olha a criança para abrir, você diz: como que pode? Como que ele conseguiu? Não é verdade? Quem já fez isso? Como que conseguiu? Esse é o diabo. Eu fiz de tudo. Eu tranquei o caminho dele. Eu arranquei a riqueza. Eu tirei os projetos. Queria o carro, não dei. Queria a casa, não deixei pegar. Queria ter paz, eu não incomodei. Como pode o coração dele ainda estar fiel a Deus? Esse é o que Jó. Você tem a riqueza do coração de Jó voltado para Deus. Aí capítulo 2 diz que Satanás chegou perante Deus de novo. O mesmo diálogo. De onde tu vens, me te rodear até de passear por ela. Aí o Senhor diz: é mesmo? Ô meu servo, eu faço o meu servo. Não
não há ninguém semelhante a ele, íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Olha o diferencial que Deus diz agora. Ele ainda conserva a sua integridade, embora tu me instigasse contra ele para consumir sem motivo. Meu Deus. Primeiramente, o diabo disse: vim te rodear aquilo que é meu. E o Senhor disse: então tu viu meu servo Jó. Aí o diabo responde de novo também: só te serve porque ele é interesseiro. A segunda vez que o diabo vem, Deus vai além. Deus diz bem assim: tu viu que tudo que tu fez não foi suficiente para ele blasfemar contra mim? Por que eu digo que Jó foi o camarada que confundiu o diabo no Antigo Testamento? O diabo ficou desnorteado, porque o diabo não entendeu. E ele diz: o diabo não entendeu que o tesouro de Jó estava em Deus, que o segredo do coração de Jó era o amor por Deus. Aí Jó disse: ele só te teme porque quem morreu foi os filhos. Gente, eu nunca perdi um filho, Deus se me livre. Mas eu imagino que para um pai e para uma mãe perder um filho é quase como que morrer junto. Jó perdeu 10. Aí o diabo diz: foi só os 10 filhos que morreram. Ele perdeu só riqueza. Toca nele. E quero ver se na tua cara, na tua face não vai blasfemar contra ti. E o Senhor diz: vai, só não toca ele na vida dele. Toca ali na vida dele. Satanás toca em Jó. E a Bíblia diz que da cabeça à planta dos pés, Jó estourou em tumores. Apodreceu a carne. As cartilagens do corpo de Jó começaram a cair. Nariz, lábios, orelhas, unhas. Os médicos chamam a doença de Jó de fruculose. Essa enfermidade afeta também os ossos, de modo que alguns ossos de Jó podem ter se quebrado, sem ter caído. E Jó está sentado agora se coçando com cacos de telha. Tamanha era a coceira, porque a carne morria, tinha que raspar para se coçar. E Jó diz bem assim: eu procuro ao meu redor aqueles que um dia alegravam a minha casa, mas assim saudade dos filhos. E Jó se encontra aqui. Procuro também aquela de quem era o meu amor e me acompanhava. E ela também já não está mais aqui, sentindo saudade da esposa, porque até meu hálito para ela se tornou repugnante. Todos os meus amigos passam por mim e cospem no chão. Está passando por uma desgraça profunda, mas a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Aleluia. Os amigos de Jó vêm para ajudar Jó, e tem amigo que mais atrapalha do que ajuda, gente. Olharam o processo de Jó e disseram: vamos jejuar 7 dias, sem comer, sem beber e sem falar, para que Deus te cure. No 7º dia, Jó continuou um morto vivo. E os amigos disseram para Jó: é impossível você continuar assim. Jejuamos 7 dias, era para você ter ficado curado. Você só está assim porque você pecou contra Deus, porque você se tornou vaidoso porque era rico, porque você cobiçou a mulher do próximo. Isso é castigo de Deus. Porque algumas pessoas, gente, não entendem o processo que a gente passa. Nem sempre é pecado. Às vezes é só provação. E os amigos de Jó estão ali acusando Jó. E Jó tem que ficar calado porque ele é o mais novo. Nos dias antigos, mais velhos falavam, o mais novo respondia depois. Jó tem que ouvir todos falar contra a sua integridade, calado, podre, pobre, sem ninguém. E quando os amigos de Jó estão falando com Jó sobre aquilo que está acontecendo com ele, e eles estão ali
acusando Jó de todas as coisas. Jó diz, capítulo 19, versículo de número 25: vocês pensam que sabem algo de mim, vocês pensam que sabem algo sobre a minha vida com Deus, vocês pensam que sabem algo sobre a prova que eu estou passando, mas eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Aí imagina, o que você sabe, Jó? Você é apenas um leproso, perdeu tudo, está numa desgraça. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra em meu favor. O coração de Jó ainda continua crendo que Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Onde é que está o teu coração em meio à tua prova nesta noite? Aonde está nesta noite o amor que você sente por Deus? Não permita nessa noite que a prova nuble, obscureça o teu coração, o teu amor por Deus, porque Jesus olha para você e Jesus não mede o que você pode, não mede o que você tem, mas Ele olha para o amor que há no teu coração em permanecer forte e inabalável perante Ele. Você consegue entender esta noite? O coração de Jó é o coração de alguém que adora a Deus em qualquer circunstância. A mulher de Jó chega para ele e fala bem assim: aceita o teu fim. Capítulo 2. A esposa de Jó chega para o seu esposo. Capítulo 2, versículo 9 de Jó. Ela olha para o marido e ela diz assim: aceita o teu fim. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó é daquele tipo de gente que só serve a Deus enquanto recebe algo em troca. Existem pessoas no nosso meio, pessoas no meio cristão, que só servem a Deus porque querem algo de Deus, não é porque amam. Então, enquanto está tudo bem, amam a Deus, cultuam a Deus, se alegram, mas quando Deus permite a prova, faz como ela, amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó olha para ele e fala assim: tu falas como se tu fosse uma louca, tu falas como se fosse alguém que não tem sanidade mental. Por quê? Porque tu tem perda de memória recente, mulher. Porque tudo de bom tu recebeu de bom grado. Todas as riquezas que Deus nos deu, tu te alegrou. Quando Deus nos deu riqueza para ter casa, tu ficou alegre. Para ter gado, tu ficou alegre. Quando nasceram nossos 10 filhos, tu ficou alegre e tu louvou a Deus. Mas quando o mesmo Deus decide te provar, tu blasfema contra Ele. Jó disse: falas tu como uma doida. Tu falaste agora contra Jeová. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo sendo influenciado por alguém que estava com a cabeça fora do lugar, por alguém que não tinha mais fé, mesmo recebendo aquela má influência, Jó disse: eu ainda temo a Deus, porque o Deus que me deu, tomou, pode me dar de volta. Você crê nesta noite? Deus está moldando o teu coração. Deus está fazendo com que a tua história de vida tenha um rebuliço, a fim de que a tua história de vida sirva de exemplo para pessoas que Deus vai te usar para sarar a dor da alma e do coração. Não existe como nós aprendermos uma lição, gente, se não formos provados. E quando reprovamos, Deus nos prova de novo, porque Ele necessita que a gente avance de nível. Então existem provações que nós estamos passando porque Deus quer que nós avancemos de nível. A gente saia da mesmice, saia do nível superficial e avance e cresça. Por quê, pastor? Porque Deus quer que você seja grande, seja forte.
Deus olha para nós e deseja que nós sejamos como um edifício grande. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo de número 2, que nós somos edificados no firme fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Paulo diz também que nele nós somos como um edifício para ser morada do Espírito Santo. Aleluia. Jó passa por tudo isso que eu tenho dito até aqui. E Jó permanece fiel a Deus. Chega num certo ponto que Jó está com a sua alma tão angustiada e tão aflita, que o texto bíblico diz que Jó, assentado-se sobre cinzas, falando, reclamando sobre a sua prova. Jó não pecou, mas Jó reclamou. A palavra do Senhor diz que de repente Jó viu que do deserto vinha um redemoinho. Pensa numa cena de terror. Por quê, pastor? Porque foi o redemoinho que derrubou a casa em cima dos 10 filhos de Jó. Imagina comigo Jó sem entender nada, assentado, e Jó vê que o redemoinho vem de novo do deserto em direção a ele. Ele pensa, vou morrer agora, porque foi um desses que matou meus filhos. Só que é interessante que Deus estava no redemoinho. E Jó está questionando Deus por que está sendo provado. E o Senhor diz, quem és tu que escurece o teu entendimento dizendo palavras sem conhecimento? Agora te levanta, te veste como homem, e então falarei contigo. Vamos traduzir. Deus está dizendo para Jó, tu não tem capacidade de compreender a total complexidade e o porquê, mas sou eu que estou te provando. Para de falar besteira. Aleluia. E detalhe, não fica sentado, te coloca de pé. Porque Deus não fala com quem está caído, Deus fala com quem está de pé. Deus diz, te coloca de pé e te veste como homem. Seja homem, seja adulto, seja responsável, tenha coragem, seja forte, e então eu falarei contigo. Aleluia. Deus está dizendo para nós essa noite, te levanta, seja mulher, seja homem, tenha compromisso, tenha responsabilidade, ame a Deus e nem a tudo, então Deus começará a te responder a tua oração. Porque Deus não fala com quem está caído. Quer ver a prova? Ezequiel capítulo 2. Ezequiel foi chamado por Deus. Ezequiel teve uma visão. E a Bíblia diz que Ezequiel caiu no chão. E quando Ezequiel caiu no chão, Ezequiel ouviu a voz de Deus dizendo, ponte em pé. Ponte em pé. E então eu falarei contigo. Quando Daniel teve a visão do anjo forte, Daniel também caiu. E antes de Daniel entender a visão, o texto bíblico diz que o anjo colocou a mão sobre Daniel e colocou Daniel de pé, de novo, para ouvir o que Deus queria falar com ele. Apocalipse capítulo 1 diz que quando João estava lá, naquela ilha chamada Patmos, João ouviu por detrás dele uma voz que falava com ele. A voz disse que escreve no livro as coisas que são, o que tens visto e as coisas que depois dessas acontecerão. Aí a palavra do Senhor diz que João, quando está ouvindo isso, João virou para ver quem falava com ele. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12, João diz, eu ouvi a voz que disse, o que vês escreve no livro, as coisas que vistes, as coisas que já aconteceram, as coisas que são, as coisas que estão acontecendo, e as coisas que depois dessas acontecerão, essas coisas ainda estão se cumprindo, fala de futuro, escreve no livro. E a Bíblia diz que João diz assim, e eu virei para ver quem falava comigo. Meu Deus, aleluia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, vi 7 candeeiros, 7 castiçais de ouro,
e no meio dos 7 candeeiros de ouro alguém, um semelhante ao Filho de Homens, vestido de vestes resplandecentes, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol que resplandece na sua força. Moisés disse bem assim: Deus, eu quero te ver. E Deus disse: ninguém pode me ver, porque todo aquele que me vê morre. E é interessante que João viu os pés, João viu a roupa, João viu o cinto, João viu a cor dos cabelos, mas quando João olhou para o rosto, a Bíblia diz que ele caiu, porque ninguém pode ver e ver. Aí João diz assim: eu caí como que morto. Ele diz: eu morri, eu caí morto. Mas ele chegou e colocou a mão em mim e disse: não temas, porque eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo e reino para todos sempre. E João levantou. Se Deus falar contigo hoje, te levanta. Se Deus falar contigo hoje, coloca o teu coração de novo em Deus. Não põe o teu coração nesta noite nas tuas percas, nos teus problemas e nas tuas lutas. O teu coração tem que estar em Deus. Ame o teu marido, mas ame mais a Deus. Ama a tua esposa, no caso eu, mas ame mais a Deus. Ama os teus filhos, mas ame mais a Deus. Ame a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, as tuas propriedades. Ame porque Deus te deu, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, Deus te pede de volta. Foi Ele que te deu, mas Ele diz: devolve. Por quê? Porque quando Deus te dá, Ele te dá para que Ele seja glorificado. Glória a Deus. O que Deus queria fazer com Jó? Queria nos ensinar que é possível ser fiel a Deus em toda circunstância. Que é possível ser fiel a Deus sozinho, sem ninguém, sem dinheiro, sem prosperidade, sem saúde. Que é possível ser temente a Deus mesmo morando num lugar só lama. Jó era uma joia preciosa em meio a um monte de lama. É possível servir a Deus sem se contaminar? É possível gerar os frutos do Espírito Santo, mesmo quando o ambiente mexe com a gente. Te estressamos de vez em quando, mas Deus está dizendo: é possível ser fiel a Deus nessa situação também. É possível ser fiel a Deus quando as pessoas que você mais ama te dão as costas e te largam a mão no meio do caminho. É possível ser fiel a Deus. A pergunta que eu te faço hoje é: a tua dor é maior do que o teu amor por Deus? A tua perca é maior do que o amor que tu sente por Deus? Aquilo que tu queria tanto e não conseguiu até hoje é mais forte do que o amor que tu sente por Deus? Responde para ti mesmo. Jesus disse: aonde tiver o vosso tesouro, aonde vocês enxergarem riquezas e importância, aonde tiver o amor de vocês, ali está o coração de vocês. Eu quero nesta noite dizer para ti que Deus é o teu tesouro. Aleluia! Ele é o teu escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque habitar ali não é frequentar, habitar ali é morar na presença de Deus. O coração de Jó estava continuamente na presença de Deus, de modo que nada conseguiu tirar o amor que Jó sentia por Deus, porque Deus era tudo que o coração dele desejava. Davi
está pastoreando as ovelhas do seu pai. E Davi, 1 Samuel capítulo 16, Davi é rejeitado. Ele é o mais fraco, ele é o menor, o sem importância. Mas o Senhor disse para Samuel: vai à casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei para mim. Eu escolhi para mim. E quando Samuel chega lá, e Samuel olhou para Eliabe, Samuel disse: com certeza é Eliabe o rei que Deus levantou, porque Eliabe é bonito, é grande, é forte, sabe punhar a espada, ele é soldado do exército de Israel. E o Senhor diz: não, senhor Samuel, não olha para a aparência, porque tu vê o exterior, mas eu conheço o que está no coração do homem. Aleluia. Por quê? Porque enquanto Samuel vê os 6 ou 7 filhos de Jessé passarem, enquanto Samuel vê o reinado de 40 anos desastroso de Saul, rejeitado por Deus, enquanto Samuel só vê aquilo, Deus está vendo o coração de Davi no pasto, cuidando de ovelhas. Deus está vendo Davi sendo humilhado por 17 anos na sua família. Não podia comer queijo, não podia tomar leite, tinha que ficar cuidando das ovelhas, as ovelhas doentes, as ovelhas que não tinham valor, era rejeitado. Mas Deus está olhando para o coração de Davi, e o coração de Davi, em meio a tudo isso, ainda consegue adorar a Deus. É da boca de Davi que sai o salmo que diz: eleva os meus olhos acima dos montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Imagina Davi sendo pisoteado, humilhado, esquecido, maltratado, mas o coração de Davi diz: os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim também o Senhor está em volta do seu povo. E Deus está olhando para o coração de Davi que adora, e Deus está dizendo para Davi: tu está sofrendo, Davi, tu está passando por um momento de provações e de angústias, mas eu tenho um plano contigo. Deus tira Davi do monturo, Deus tira Davi da humilhação, Deus tira Davi do ambiente de tristeza e coloca Davi no mais alto posto da nação, rei de Israel. E é interessante que Davi não é apenas rei, mas ele é o maior rei que já houve em Israel. Porque quando o teu coração está focado em Deus, Deus te eleva, Deus te exalta, Deus te levanta, Deus te tira do meio da provação e te coloca no lugar seguro, porque o teu coração foi fiel a Deus no momento em que tudo apontava para que você desistisse. Te coloca de pé. Deixa eu ler aqui para nós encerrar. Jó passou por tudo isso e permaneceu. Aí no capítulo 42 de Jó, gente, é interessante demais. Um coração decidido a servir a Deus, um coração focado em estar com Deus. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó responde ao Senhor, depois do Senhor ter dado um longo sermão em Jó. Jó questiona Deus muitas vezes. Aí o Senhor se manifesta a Jó e diz assim: tu gosta de fazer pergunta, né? Tu gosta de me questionar, né? Tu te acha esperto me questionar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Se tu é inteligente, diz onde tu estava. E Jó não sabe como responder. E o Senhor diz para Jó: aonde tu estava quando eu coloquei a terra no lugar onde está e firmei ela no lugar onde ela está? Aonde estavas tu? Onde tu estava quando eu criei o mar? Quando eu disse para o mar: vem até aqui e volta, não passa. Quando você para na beira do mar e você olha na praia, que a água vem e vai. Quem foi que disse para a água: vem e vai, não passa.
Deus disse para Jó: aonde tu estavas quando eu chamei o mar para conversar e falei para o mar: vem só até aqui e volta. Aonde tu estavas quando eu criei as estrelas e todas as constelações? Quem é que guia a ursa com os seus filhos? Quem é que aponta a direção para que os animais migrem de um lugar para outro quando há seca? Quem é que diz para os animais: agora sai daqui e vai para o lugar onde tem água? Quem é que diz isso para eles? O Senhor diz para Jó: onde tu estavas quando ele estabelecia o sol e a lua e todas as estrelas? Aí Jó diz: eu não tenho como te responder. Aí Jó diz, 42, versículo 2: eu sei que tudo podes e que os teus planos, aquilo que tu quer fazer, não vai ser frustrado. Jó está dizendo assim: eu não sei o que o Senhor quis fazer me provando, mas eu só sei que o diabo não pode impedir de tu fazer na minha vida aquilo que tu quis fazer. Aí o Senhor viu o coração de Jó, e o Senhor disse bem assim para os amigos de Jó: vem cá, vamos conversar. E o Senhor disse: peguem cordeiros e tragam para Jó sacrificar para vocês, porque vocês falaram contra o meu servo. E a Bíblia diz que Jó sacrifica, e quando Jó está orando pelos seus amigos, o coração de Jó não se desviou. O Jó do capítulo 1, reto, íntegro, temente a Deus, oferecia sacrifício pelos seus filhos. O Jó rico fazia isso. O Jó com 10 filhos fazia isso. O Jó com a esposa do lado fazia isso. O Jó que tinha muitas posses fazia isso. Mas o Jó tomado de câncer, o Jó sem riqueza, o Jó sem esposa, o Jó que o nariz caiu, que a orelha caiu, que não tinha lábio, o mesmo Jó ainda sacrificava a Deus para aquele que precisava, porque ele passou por tudo, mas o coração continuou o mesmo. Então, quando Deus viu que o coração de Jó continuou o mesmo, a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó, e Deus fez Jó mais rico do que ele era antes. Deus deu a Jó mais ovelhas do que ele tinha antes. Deus deu a Jó filhas, que a Bíblia diz que eram as mulheres mais lindas de todo o Oriente, porque quando o nosso coração se mantém fiel a Deus, Deus ainda permanece fiel a nós. Você crê nessa noite que Deus é fiel a ti? Você crê nessa noite que Deus é fiel na tua vida? A pergunta que eu te faço hoje é: aonde está o teu coração? Coloca o teu coração em Deus essa noite, e lá no final desta prova, tudo aquilo que te foi tirado, Deus pode te trazer em dobro, porque Ele é fiel. Dá uma salva de palmas nessa noite e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo.